Olá pessoal, vamos dar início à segunda semana de estudos, né? E o plano de estudo doutorado, que é o PED volume 2, destinado para o segundo ano do ensino médio, trouxe como conteúdo dessa semana o núcleo celular. Como a gente viu semana passada, né? A gente falou um pouquinho sobre a diferenciação das células procariontes e eucariontes. A gente viu que a grande diferença entre elas é o núcleo, né? Que a célula eucarionte, ela tem um núcleo organizado e a célula procarionte não tem esse núcleo organizado. Então aqui eu representei para vocês novamente a célula eucariótica na célula animal. Então delimitando aqui, então tá vendo bem aí de roxinho, a gente tem um núcleo e dentro a gente tem o nucleolo. Então o núcleo, gente, ele nada mais é que vai ser como se fosse a cabeça da célula, né? O cérebro. É onde vai estar armazenadas as informações genéticas. Então o nosso DNA, ele fica ali. E ele vai estar delimitado por uma membrana que a gente chama de carioteca. Então aqui a gente pode ver na segunda imagem ali, a gente tem o nucleolo representado de vermelho, em volta a membrana nuclear, que nada mais é que deixa de ser essa carioteca, que tem esses poros que vai facilitar a passagem de algumas substâncias. E logo depois a gente já vai ter aqui o retículo endoplasmático rugoso, com seus ribossomos aderidos. Então a gente sempre tem que imaginar a célula como se fosse uma grande fábrica e que cada organela ela tem uma função determinada, né? E o núcleo ele vai ser, vamos dizer assim, aquela sala de administração que vai administrar tudo que está ocorrendo nessa fábrica, porque ele vai ter essas informações genéticas e que a partir dali vai ser possível ter a produção de proteínas. E aí o PET trouxe algumas questões, e a primeira questão é: a organela citoplasmática, que se origina a partir do nucleolo e se sintetiza proteína, é... Então aqui a gente tem novamente uma imagenzinha, né? Representando ali de roxo o núcleo, o roxo mais escuro o nucleolo, e aqui a gente tem um retículo endoplasmático rugoso, esse amarelo. E essas bolinhas que dá para vocês perceber são os ribossomos. Então, os ribossomos que vai permitir o quê? A síntese de proteína. Então, o que a pergunta fala? Qual que é a organela citoplasmática, né? Que vai originar do nucleolo e que tem essa função de sintetizar proteínas. É o quê? Os ribossomos. Então, alternativa A, né? A B. Os centríolos, ele vai estar auxiliando na divisão celular, tanto na mitose como a meiose. A C, o lisossomos, ele contribui para a digestão celular, então ele faz a reciclagem de alguns componentes envelhecidos que estão dentro da célula. A D, que é o cloroplasto, que é presente só na célula eucariótica vegetal, que vai contribuir para fazer o processo de fotossíntese. E a gente tem a E, que é o complexo de Golgi, que nada mais é que ele é responsável por armazenar, transformar, transportar algumas substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. A questão 2. Diversas proteínas, como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é possível por quê? Então, vamos lá. Então, o que vai possibilitar essa passagem dessas proteínas, né, do citoplasma para o núcleo e vice-versa? Vamos lá. Então, a letra A. Ocorre um mecanismo específico de endocitose que permite a passagem de certas macromoléculas? Não, porque essa endocitose ela vai possibilitar sim a passagem, mas é um englobamento das células, tá? É como se ele formasse uma bolsa, englobasse e pegasse essas substâncias sólidas. Então não é. B. O envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de macromoléculas. Lembra lá da imagenzinha que eu mostrei nos primeiros slides? Que tem um núcleo e a membrana que está envolvendo, ela tem alguns poros.
Então, realmente, o que vai facilitar esses poros que a gente tem na membrana chamada de carioteca. Então, o envoltório nuclear que possui poros que permite a passagem dessas macromoléculas. Então, a B está correta. A C. Ocorre um mecanismo específico de pinocitose que permite o englobamento de algumas macromoléculas. A pinocitose em si também é um mecanismo de transporte, só que ela vai englobar substâncias líquidas, então já não encaixa ali. A D. Existe nesse envoltório um mecanismo de transporte simultâneo e oposto ao ácido ribonucleico e proteínas. Não também, porque esse simultâneo teria sido como se fosse a osmose acontecendo ali, mas não. E E. Existem transportadores nas membranas externa e interna do envoltório nuclear que realizam o transporte das macromoléculas, passando pelo lumen do envoltório. Também não acontece isso. Então, a alternativa correta, que vai facilitar a passagem, né, dessas proteínas, é a B, que é o envoltório nuclear possui esses poros que vão permitir a passagem. Então, vamos lá. A questão 3. Associe as colunas 1 e a coluna 2. Então, lá a gente tem, a coluna 1 seria 1, o genoma, 2, o gene, 3, o cromossomo e 4, o cariotipo. Então, a gente vai tentar dar o significado para essas palavras. A primeira ali, segmento de DNA que contém instrução para a formação da proteína. Qual que é o segmento de DNA que vai ter as informações? O gene, tá? Então, o gene que ele vai ser o segmento de DNA que vai conter as instruções para a formação de uma proteína. A segunda ali, estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa, associada a proteínas visíveis durante a divisão celular. Qual que vai ter essa estrutura formada? 3, o cromossomo. Então, é o cromossomo que é a estrutura que vai formar essa molécula de DNA longa, né? Que vai associar com proteínas visíveis durante a divisão celular. A outra, conjunto de genes de uma espécie, que é o que? O nosso genoma, é o conjunto de genes de uma espécie. Então, qual que é a sequência correta? É a 2, 3 e 1. Então, vai ficar o gene, né? Cromossomo e o genoma, tá? 2, 3 e 1, alternativa B. Lá, 4. A diferença entre as células eucarióticas e procarióticas está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem um núcleo, né? Possuem a membrana de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes, eles se encontram no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e se encontra em um centro, pois assim controla igualmente toda a célula. Falso, né? Porque a célula procarionte não tem esse núcleo arredondado, tal. Certo? B. O núcleo se encontra a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA e proteínas imersas no citoplasma e envolvido por uma membrana nuclear. Não, porque, como novamente, o procarionte não vai ter essa membrana nuclear envolvendo, que é a carioteca. A C. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Verdadeiro, né? Lembra que a gente falou que o núcleo ele vai ser a cabeça ali, o centro. Por quê? Porque ele possui o DNA, que vai estar ajudando na produção de proteínas. Então, a letra C é correta. A D, olha lá. Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como cibossomos e o retículo. Gente, no núcleo não, tá? O retículo vai ficar fora do núcleo, não dentro, né? E é o núcleo que caracteriza as bactérias e as algas azuis, já que são seres unicelulares. Não é um núcleo que vai caracterizar eles, não. Né? É esse núcleo desorganizado que vai estar permitindo
caracterizar ele ali como uma célula procarionte. A 5. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo, nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique. Primeiramente, as bactérias não têm um núcleo, né, delimitado por uma membrana que é chamada carioteca, mas elas têm um DNA que fica disperso no citoplasma. Então, como vocês podem ver na imagem, a primeira imagem aqui com todos os cílios aqui, o quê? Que o DNA vai ficar todo disperso no citoplasma. Então, ele tem um DNA. Ele não é desprovido de um DNA. Então, essa é uma bactéria. Então, ele tem. Então, eu não vou concordar com o estudante, porque as células procariontes têm o DNA, só que fica disperso. Ao contrário das células eucarióticas, que como vocês vêem de verdinho ali, tem uma bolinha azul no meio, o DNA vai ficar aqui, né, dentro do núcleo da célula eucariótica. Caso diferente das procariontes. Então, as bactérias, elas são organismos procariontes, né, unicelular. Eles possuem um DNA, mas ela não vai ficar dentro do núcleo, sim dispersa no citoplasma. Então, né, sendo essa uma das características marcantes entre as células procariontes e eucariontes. A questão 6. Por que a ausência do nucleolo compromete a síntese de proteínas de uma célula eucariótica? Então, é o que eu coloquei aqui novamente uma imagem, né? Então, a gente está aqui de roxo o núcleo, bem de roxo escuro o nucleolo, e aqui tem todas as suas especificidades, né? Os poros da membrana da carioteca, depois o retículo endoplasmático granular, né, ou rugoso, que é por causa da presença dos ribossomos. Então, o porquê, né? Se eu não tiver um nucleolo, vai comprometer a síntese de proteína, né? Porque o que acontece? O nucleolo é onde ocorre a organização, né? Como, vamos dizer assim, a construção dos ribossomos. E este, por sua vez, é a organela essencial na síntese de proteína. Então, se o nucleolo não tem ribossomo, então sem síntese de proteína. Então, vamos pensar assim, né? Sem nucleolo, sem ribossomo, sem síntese de proteína. Então, é essencial o nucleolo porque é ele que vai fabricar os ribossomos, e os ribossomos que são responsáveis, né? Tem a função de fazer a síntese de proteínas. A questão 7. Comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariontes. Tá? Então, aqui a gente mostra ali a organização, né? O DNA, a cromatina e o cromossomo. Então, a gente viu cromossomos aqui, que são duas fitas, né? As proteínas histonas. Então, a cromatina aqui toda enroladinha. Depois a gente vê a condensação dela. E dessa condensação eu tenho o quê? O cromossomo. Então, o que acontece aqui, né? Então, quando a gente pensa em estado morfológico, é uma ideia do quê? Da forma, né? Do formato que eles vão adquirindo. O cromossomo e a cromatina, eles são ambos, né, moléculas de DNA, que, no entanto, né, as cromatinas, elas são as fitas de DNA num estado compactado, né, condensado, né, que é possível de caber no núcleo, permanecendo assim durante toda a intérfase, né, que é a fase que vai ocorrer uma divisão celular. E os cromossomos são as cromatinas ainda mais compactadas, né, que é espiraladas, ou a gente fala que elas estão enroladas entre si, e geralmente é encontrado durante a divisão celular, que é na metáfise, no momento em que ocorre a maior condensação entre eles. Então, como que a gente podia resumir isso? Que a cromatina é um estado onde ela está compactada, condensada, para que ela consiga caber dentro do núcleo. E o cromossomo, ele vai estar mais compactado ainda, né? Mais condensado, vai estar espiralado mesmo, enrolado, todo enroladinho, para que né, para poder estar auxiliando ali na divisão celular. Tá joia? Então a gente vai ficando por aqui, mais uma semana finalizada.
Não deixe de se inscrever no canal para vocês ir acompanhando as correções das atividades do plano de estudo tutorado, né? Que é o PET. E fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem.